Ela foi humilhada no baile por causa do vestido, sentindo os risos pesarem sobre ela. Tentou se afastar, fingir que não doía, até que o milionário se aproximou, falou baixo e disse: "Anda comigo." Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Marina estava parada no centro do salão do Grand Palais Hotel quando ouviu a primeira risada. Não foi alta, não foi escandalosa, mas foi perfeitamente audível. Veio de um grupo de 3 mulheres a poucos metros dela, todas impecáveis em vestidos que provavelmente custavam mais do que Marina ganhava em 6 meses. Uma delas, loira, platinada de vestido azul turquesa justo, olhava diretamente para ela enquanto cochichava algo para as amigas, a mão cobrindo a boca em um gesto que não escondia absolutamente nada. "Olha o decote", a loira disse, sua voz baixa mas clara o suficiente para que cada palavra chegasse aos ouvidos de Marina. Totalmente impróprio, beira o imoral. As outras 2 riram, olhares deslizando sobre o corpo de Marina como lâminas. Uma delas, morena de vestido vermelho sangue, balançou a cabeça. "E o tecido? Barato, dá para ver de longe. Caseiro, com certeza", completou a terceira, ruiva de vestido dourado. "Coitada. Alguém deveria ter avisado que este não é um evento para..." Ela fez uma pausa calculada, os olhos brilhando com malícia. "Pessoas comuns." Marina sentiu o sangue gelar. Seus dedos apertaram a alça da bolsa pequena, os nós dos dedos ficando brancos com a força. Ela tinha ouvido tudo, cada palavra, cada sílaba envenenada, e elas sabiam que ela tinha ouvido. Aquilo não era um acidente, era intencional. Queriam que ela soubesse exatamente o que pensavam. Ela forçou os pés a se moverem, dando alguns passos em direção ao fundo do salão, onde havia menos gente. Talvez se afastasse daquele grupo, se encontrasse Lívia, conseguisse respirar novamente. Mas o alívio não veio, porque a poucos metros à frente, outro grupo de mulheres a observava com aquela mesma expressão. Curiosidade misturada com desprezo, diversão às custas dela. Marina reconheceu uma delas imediatamente, Dandara Lemos, influenciadora com milhões de seguidores, sempre impecável, sempre fotografada nos melhores eventos de São Paulo. Ela usava um vestido branco estruturado, que parecia ter sido pintado em seu corpo, cabelos castanhos em ondas perfeitas, maquiagem que provavelmente tinha levado horas para parecer natural. Ao lado dela, Cecília Alencar, herdeira de uma das famílias mais tradicionais da cidade, toda de verde esmeralda e joias que cintilavam sob os lustres de cristal. Meu Deus! Dandara não fez nenhum esforço para baixar a voz. Quem autorizou essa entrada? Cecília cobriu a boca com a mão cheia de anéis, mas suas risadas escaparam entre os dedos. Deve ser uma das costureiras que trabalhou na decoração. Provavelmente se confundiu e achou que era convidada. Não é possível que alguém realmente ache apropriado aparecer num evento desses com um vestido desses. Dandara continuou, seu tom carregado de falsa piedade. "É constrangedor. Olha naquele decote, é quase pornográfico." Marina parou no meio do salão. Seu coração batia tão forte que ela podia ouvir o pulso nas próprias orelhas. O vestido que ela tinha costurado durante 3 semanas de madrugadas, escolhendo cada detalhe com tanto cuidado, de repente parecia ridículo. O decote quadrado que ela achou elegante agora parecia vulgar. O tecido, que ela pesquisou tanto para encontrar uma boa qualidade dentro do que podia pagar agora, parecia barato, inadequado, gritantemente errado. E o pior, outra voz se juntou ao grupo. Esta pertencente a Roberta Figueiredo, empresária da moda que já tinha estampado 3 capas de revista naquele ano. É que ela claramente não tem noção do quão inapropriada está. Olha como ela anda, como se pertencesse aqui. Gente assim sempre acha que pode forçar a entrada em lugares que não são para ela, Cecília disse, balançando a cabeça com uma expressão de falsa compaixão. É quase triste. Falta completa de noção social. As risadas vieram em cascata.
Não eram discretas. Eram altas, pontuadas, projetadas. Várias cabeças se viraram na direção de Marina. Ela sentiu cada par de olhos como uma agulhada. O salão imenso, com seus lustres de cristal pingando do teto altíssimo, seu mármore polido refletindo tudo como um espelho cruel, seus arranjos florais, que provavelmente custavam uma fortuna, de repente parecia pequeno demais, sufocante, uma armadilha da qual ela precisava escapar. Vocês viram o sapato? A loira do vestido azul turquesa tinha se aproximado do grupo de Dandara, juntando as forças. Liquidação. Aposto qualquer coisa. Provavelmente comprou no Brás. Ou pior, numa loja de bairro. Roberta fez uma careta de desgosto. Pelo menos, se tivesse comprado no Brás, teria chance de encontrar algo decente. O problema não é só a roupa. Dandara cruzou os braços, seus olhos fixos em Marina, como um predador observando a presa. É a audácia, é achar que pode se sentar à mesa dos adultos só porque alguém teve pena e deu um convite. Pior do que mendigo na porta de igreja, completou Cecília, provocando outra rodada de risadas. Marina sentiu as lágrimas começarem a arder atrás dos olhos. Não, ela não ia chorar. Não ali. Não na frente daquelas mulheres que claramente se deliciavam com cada segundo da sua humilhação. Ela piscou com força, mordendo o lábio inferior, até sentir gosto de sangue na boca. Respirou fundo uma vez, duas, tentando encontrar ar em um lugar que de repente parecia não ter oxigênio suficiente. Mais pessoas estavam olhando agora. Não todo o salão, mas o suficiente. O suficiente para que Marina soubesse que tinha se tornado o espetáculo indesejado da noite. A intrusa. A que não deveria estar ali. Alguém devia fazer alguma coisa. Uma voz nova se juntou ao coro. Esta vinda de uma mulher mais velha, cabelos grisalhos presos em um coque impecável, vestido preto com aplicações de pérolas. É desrespeitoso com os anfitriões. Com todos nós, na verdade. Desrespeitoso é pouco. Dandara concordou, sua voz subindo alguns tons. É ofensivo. Você veste algo assim? Você está dizendo que não dá a mínima para o evento, para as pessoas aqui, para as regras básicas de etiqueta social. Sem falar no que isso diz sobre quem a trouxe, Roberta adicionou, olhando ao redor como se procurasse o culpado. Quem foi a gênio que achou boa ideia trazer alguém tão inadequada? Marina deu um passo para trás, depois outro. Seus saltos clicaram no mármore, o som parecendo alto demais, exposto demais. Ela precisava sair, agora, imediatamente, antes que desmoronasse completamente na frente de todas aquelas pessoas. Mas então, ela viu Lívia. Lívia Cardoso estava atravessando o salão, vinda da direção oposta, o rosto iluminado por um sorriso genuíno. Ela usava um vestido azul marinho elegante, cabelos loiros presos em um coque baixo, brincos de pérola balançando suavemente enquanto caminhava. Quando seus olhos encontraram os de Marina, o sorriso se ampliou. Marina, você conseguiu chegar? Lívia se aproximou rapidamente, abrindo os braços. Marina sentiu um lampejo de alívio atravessar seu peito. Lívia. Sua antiga cliente, a única pessoa naquele lugar que realmente a queria ali. Talvez pudesse consertar aquilo. Talvez pudesse fazer as pessoas pararem de olhar, de rir, de dizer aquelas coisas horríveis. Lívia, Marina conseguiu dizer, sua voz saindo fraca, rouca. Você está linda. Lívia segurou as mãos de Marina, apertando com carinho. Seus olhos examinaram o vestido. E o sorriso ficou ainda mais genuíno. Esse vestido ficou perfeito. O caimento, o decote, tudo impecável. Você fez sozinha, não foi? Marina apenas conseguiu acenar com a cabeça. Sua garganta estava tão apertada que formar palavras parecia impossível. Eu sabia. Lívia se virou para o grupo que observava a cena, ainda em pé a poucos metros. Meninas, essa é a Marina que eu sempre falo. A costureira mais talentosa que eu conheço.
Ela reformou 3 vestidos meus que estavam encalhados no armário e transformou em peças completamente novas. Um trabalho incrível. Que adorável, Dandara disse, forçando um sorriso que não chegou nem perto de seus olhos. Mas, Lívia, querida, você não acha que um evento como este pede algo mais adequado? Adequado? Lívia franziu a testa, genuinamente confusa. Sim, você sabe. Cecília se aproximou, sua voz suave, mas afiada como vidro. Eventos deste nível têm certos códigos, expectativas. E aparecer com algo feito em casa, por mais bem feito que seja, é, como posso dizer, inadequado. Eu diria impróprio. Roberta cruzou os braços. Chega a ser desrespeitoso, na verdade. Desrespeitoso? Lívia parecia genuinamente chocada. Como assim? Lívia, não se faça de desentendida. Dandara revirou os olhos. Você sabe exatamente do que estamos falando. Olha o decote desse vestido. É praticamente indecente. E o tecido? Qualquer pessoa com um mínimo de noção percebe que é barato. A palavra barato saiu de sua boca como um insulto. E talvez fosse. Naquele mundo onde vestidos custavam dezenas de milhares de reais, onde bolsas tinham listas de espera de anos, onde sapatos eram investimentos, barato era a pior coisa que algo poderia ser. O vestido dela é lindo, Lívia começou, mas Cecília a interrompeu com uma risada curta. Lindo para uma festa de bairro, talvez. Mas aqui, ela gesticulou ao redor, abarcando o salão luxuoso. É completamente fora de lugar, sem falar que ela claramente não sabe se portar. A mulher mais velha de vestido preto adicionou, seus olhos frios avaliando Marina da cabeça aos pés. Está parada aí no meio do salão como uma estátua, não sabe nem circular direito. Marina sentiu cada palavra como um soco. Ela queria se defender, queria gritar que tinha passado semanas preparando aquele vestido, que tinha escolhido cada detalhe com cuidado, que o decote não tinha nada de impróprio, que ela não era inadequada, que ela tinha tanto direito de estar ali quanto qualquer uma delas. Mas as palavras não saíam. Sua voz tinha sumido em algum lugar entre a entrada do hotel e aquele momento de humilhação pública. Vocês estão sendo ridículas, Lívia disse, sua voz finalmente ganhando uma borda de irritação. Marina é minha convidada e ela tem todo o direito de estar aqui. Claro que tem direito. Dandara concordou com um sorriso falso. Ninguém está dizendo que não tem. Só estamos apontando que talvez alguém devesse ter orientado melhor sobre o dress code apropriado. E sobre como se comportar em eventos de verdade, Roberta completou. É diferente de uma feira de artesanato, sabe? As risadas voltaram, mais altas agora, mais confiantes. Como se a presença de Lívia, tentando defender Marina, tivesse apenas tornado tudo mais engraçado. Marina não aguentou mais. Ela soltou as mãos de Lívia delicadamente e deu um passo para trás. Com licença, ela sussurrou. Eu preciso ir ao banheiro. Marina, espera. Lívia tentou segurá-la novamente, mas Marina já estava se afastando. Ela não correu. Ainda tinha algum resquício de dignidade para não correr. Mas andou rápido, seus saltos clicando no mármore com uma urgência que ela não conseguia esconder. Precisava sair daquele salão. Precisava encontrar um lugar onde pudesse respirar, onde não houvesse olhares julgadores, risadas cruéis, comentários que cortavam mais fundo do que qualquer faca. O banheiro feminino ficava no fim de um corredor lateral, longe do salão principal. Marina empurrou a porta pesada e entrou, aliviada ao encontrar o espaço vazio. Era tão luxuoso quanto o resto do hotel. Mármore nas paredes, espelhos imensos com molduras douradas, pias de design italiano, sabonete líquido em dispensers de cristal. Até o banheiro daquele lugar era mais bonito do que o apartamento inteiro de Marina. Ela foi direto para uma das cabines, trancou a porta e finalmente deixou as lágrimas caírem. Não foram lágrimas delicadas, cinematográficas. Foram soluços que sacudiram seu corpo inteiro.
lágrimas quentes que borraram a maquiagem que ela tinha aplicado com tanto cuidado em casa. Ela pressionou as mãos contra a boca para abafar os sons, mas era inútil. A humilhação, a raiva, a frustração, tudo explodiu de uma vez. Como ela tinha sido tão idiota, como tinha achado que poderia pertencer a um lugar daqueles. Lívia tinha sido gentil ao convidá-la, mas gentileza não mudava realidades. Marina era uma costureira do Bom Retiro. Morava em um apartamento de 2 cômodos que mal cabia uma cama e um fogão. Pegava metrô lotado todos os dias. Economizava centavos para conseguir pagar as contas no fim do mês. Aquele mundo de hotéis 5 estrelas, vestidos de grife e champanhe francesa, não era o dela. Nunca seria. Ela ficou ali por vários minutos, tentando se recompor. Limpou o rosto com papel higiênico, tentou consertar a maquiagem borrada com os dedos trêmulos. Quando finalmente conseguiu controlar a respiração, saiu da cabine e se olhou no espelho. Seu rosto estava vermelho, os olhos inchados, o rímel manchado. Ela parecia exatamente o que era. Uma mulher que não pertencia ali e que acabara de descobrir isso da pior forma possível. Marina lavou o rosto com água fria, ignorando o sabonete caro. Secou com as toalhas de tecido que estavam perfeitamente dobradas ao lado das pias. Respirou fundo mais uma vez e tomou sua decisão. Ia embora. Voltaria para casa, tiraria aquele vestido maldito e esqueceria que aquela noite tinha acontecido. Algumas lições eram aprendidas da forma mais dolorosa possível, e ela acabara de aprender a sua. Ela saiu do banheiro com passos decididos. Não olharia para ninguém, não daria satisfação, simplesmente atravessaria o salão, sairia pelas portas de vidro e pegaria um táxi de volta para a realidade. Mas quando entrou novamente no salão, percebeu que mais gente estava olhando para ela agora. Não só as mulheres de antes. Outros grupos tinham parado suas conversas e observavam sua entrada com aquela mesma expressão de curiosidade mista com desprezo. A história tinha se espalhado. Claro que tinha. Em eventos como aquele, fofoca era moeda de troca. E ela tinha se tornado a fofoca da noite. Marina manteve os olhos fixos na saída. Mais alguns metros. Só mais alguns metros e estaria livre. Espera. A voz veio de trás dela, masculina, grave, calma. Mas tinha algo nela que fez Marina parar instintivamente. Não era uma ordem, não era um pedido. Era algo no meio, algo que carregava peso sem precisar gritar. Marina se virou devagar e se viu cara a cara com um homem que ela não tinha notado antes. Alto, devia ter quase 1,90 m, ombros largos sob um terno que claramente era feito sob medida. Cabelos escuros penteados para trás com gel, mas não de forma exagerada. Barba bem feita, aparada com precisão. Ele devia ter uns 35 anos, talvez um pouco mais, mas eram os olhos dele que aprenderam. Castanhos escuros, quase pretos, observando-a com uma intensidade que não era invasiva, mas sim reconhecedora. Como se ele estivesse vendo algo nela que mais ninguém via. Você não vai embora, ele disse. Não foi uma pergunta, não foi uma ordem. Foi uma afirmação simples, dita com a convicção de quem estava acostumado a ser levado a sério. Marina piscou, sua mente ainda processando a interrupção. Sua voz saiu mais fraca do que ela pretendia. Eu preciso ir. Não. Ele deu um passo à frente, fechando parte da distância entre eles, mas ainda mantendo um espaço respeitoso. Suas mãos estavam nos bolsos da calça, postura relaxada, mas havia algo nele que emanava autoridade silenciosa. Não precisa. Marina olhou para os lados, percebendo que várias pessoas os observavam agora. Dandara, Cecília, Roberta, o grupinho da entrada. Outros que ela não conhecia. Todos tinham parado o que estavam fazendo para assistir àquela cena, e o homem à sua frente parecia completamente alheio aos olhares, como se eles não existissem, como se só houvesse ele e Marina naquele salão imenso. Eu não sei quem você é,
Marina sussurrou, confusa, sua cabeça ainda girando com tudo que tinha acontecido nos últimos minutos. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, tocou os lábios dele. Não foi um sorriso de deboche ou de pena. Foi algo mais suave, algo que chegou aos olhos. Rafael Almeida. Ele estendeu a mão, a palma para cima, um convite silencioso. E você é a mulher do vestido mais honesto deste salão inteiro. A palavra ressoou dentro de Marina como um sino. Honesto, não bonito, não apropriado, não impressionante. Honesto, como se ele pudesse ver além do tecido, além das costuras, além da superfície. Como se ele soubesse, sem que ela precisasse dizer, o quanto aquele vestido representava. As madrugadas, o esforço, a esperança de que talvez, só talvez, ela pudesse pertencer a um lugar como aquele. Marina olhou para a mão estendida. Depois, para o rosto dele. Os olhos castanhos ainda a observavam com aquela mesma intensidade tranquila. Anda comigo, Rafael disse, sua voz baixa, mas firme. Por favor. Marina olhou para a mão estendida de Rafael como se fosse uma armadilha. Seus instintos gritavam para recuar, para sair correndo daquele lugar antes que mais humilhação pudesse ser acrescentada à pilha que já carregava. Mas havia algo na forma como ele a olhava, algo na calma inabalável da sua postura que a fez hesitar. Eu realmente preciso ir, ela repetiu, mas sua voz saiu sem convicção. Você pode ir. Rafael baixou a mão, mas não se afastou. Pode sair por aquelas portas, pegar um táxi e voltar para casa. Pode deixar essas mulheres acharem que venceram, que conseguiram te expulsar de um lugar onde você tem todo o direito de estar. Ele fez uma pausa, seus olhos ainda fixos nela. Ou você pode ficar. Pode me dar 5 minutos. E depois, se ainda quiser ir embora, eu mesmo chamo o carro para você. Marina sentiu lágrimas novas ameaçarem transbordar, mas piscou com força para segurá-las. Ela já tinha chorado o suficiente por uma noite. Por que você se importa? A pergunta saiu antes que ela pudesse pensar melhor. Você nem me conhece. Rafael sorriu de novo, aquele sorriso pequeno que não era condescendente nem piedoso, apenas verdadeiro. Não preciso te conhecer para reconhecer coragem quando vejo. Ele gesticulou vagamente na direção do salão. Metade das pessoas aqui gastam fortunas em roupas de grife para esconder quem realmente são. Você costurou a sua com as próprias mãos e veio assim mesmo. Isso não é fraqueza, é força. As palavras atingiram Marina em um lugar que ela nem sabia estar exposto. Ninguém nunca tinha descrito daquele jeito. Ninguém nunca tinha olhado para o seu vestido feito em casa e visto força ao invés de inadequação. Anda comigo, Rafael repetiu, estendendo a mão novamente. Só 5 minutos. Depois você decide. Marina respirou fundo. Ela podia sentir os olhos de metade do salão sobre eles. Podia imaginar o que estavam pensando, os comentários que viriam depois. Mas uma parte dela, pequena mas insistente, queria ficar. Queria provar que não era fraca, que não ia correr. Lentamente, ela estendeu a mão e tocou a dele. Os dedos de Rafael fecharam ao redor dos seus com firmeza, mas sem apertar demais. Ele a guiou não para o centro do salão, onde as pessoas ainda os observavam com curiosidade faminta, mas para um canto mais tranquilo, próximo a uma das janelas enormes que davam vista para a Avenida Paulista, iluminada lá embaixo. Ali, longe dos grupos maiores, o barulho das conversas era mais abafado, a música do quarteto de cordas soava mais suave. Rafael soltou a mão dela e se posicionou de forma que Marina ficasse de costas para o resto do salão, criando uma espécie de escudo entre ela e os olhares curiosos. Melhor? Ele perguntou. Marina acenou com a cabeça, ainda processando o que tinha acabado de acontecer. Seu coração batia rápido demais, uma mistura de adrenalina, medo e algo que ela não conseguia nomear. Quem é você? Ela finalmente perguntou. De verdade. Rafael Almeida. Ele repetiu o nome com simplicidade. Trabalho com tecnologia. Tenho uma empresa de desenvolvimento de software e soluções digitais. Marina piscou.
Aquilo não dizia muita coisa. Metade das pessoas em São Paulo trabalhavam com tecnologia de alguma forma. E o que um empresário de tecnologia está fazendo em um evento de lançamento de grife europeia? Rafael deu de ombros. Sou investidor minoritário da marca. Eles precisavam de capital para expandir no Brasil. Eu tinha capital disponível. Simples assim. Ele pegou 2 taças de champanhe de um garçom que passava e ofereceu uma para a Marina. Mas eu odeio esses eventos. Só vim porque estava no contrato. Marina aceitou a taça mais por reflexo do que por vontade de beber. A bebida borbulhava suavemente, pequenas bolhas subindo em espiral elegante. Se odeia, por que não vai embora? Porque eu vi algo interessante. Rafael tomou um gole da própria taça, seus olhos nunca deixando o rosto dela. Vi uma mulher sendo atacada por um bando de hienas famintas. E vi que ela estava prestes a deixar as hienas vencerem. Marina sentiu o rosto esquentar. Ela olhou para a taça nas suas mãos, incapaz de sustentar o olhar dele. Você ouviu o que elas disseram? Ouvi. Então sabe que elas têm razão. As palavras saíram amargas. Eu não pertenço aqui. Esse vestido é caseiro, os sapatos são de liquidação. Eu moro no Bom Retiro, em um apartamento que cabe na sala de qualquer uma dessas mulheres. Eu não deveria ter vindo. Por que não? A pergunta tão simples, tão direta, pegou Marina desprevenida. Porque olha para mim. Ela gesticulou vagamente para si mesma. E depois olha para elas. Eu não sou como elas. Graças a Deus. Rafael disse com tanta sinceridade que Marina finalmente ergueu os olhos para encará-lo. Você acha que eu quero ser cercado por cópias carbono de mulheres que gastam rios de dinheiro para parecerem idênticas umas às outras? Que não têm uma opinião própria que não tenha vindo de alguma influenciadora ou coluna social? Mas elas pertencem a este mundo. Marina insistiu. Eu costuro roupas para ganhar a vida. Eu pego metrô. Eu como marmita. Eu não. Você trabalha. Rafael a interrompeu suavemente. Você cria coisas com as próprias mãos. Você constrói a sua vida sem esperar que ninguém te sustente ou te dê as coisas de graça. Isso não é motivo de vergonha, Marina. É motivo de orgulho. Marina sentiu um nó na garganta. Ninguém nunca tinha falado assim com ela. Ninguém nunca tinha olhado para a sua vida, para as suas escolhas, para as suas circunstâncias e visto valor ao invés de falta. Como você sabe meu nome? Ouvi quando sua amiga te chamou. Lívia, não é? Marina acenou afirmativamente. Ela foi minha cliente por um tempo. Me recomendou para outras pessoas. Foi gentil da parte dela me convidar para vir hoje. Ela deu uma risada sem humor. Embora eu devesse ter percebido que era um erro desde o começo. Não foi erro. Rafael se inclinou levemente, aproximando-se o suficiente para que Marina pudesse sentir o cheiro discreto do perfume dele. Algo amadeirado e caro, mas não exagerado. Você veio porque achou que poderia ser uma oportunidade, porque quis experimentar algo diferente. Porque teve coragem de atravessar uma porta que a maioria das pessoas na sua situação nem tentaria abrir. Não há nada de errado nisso. Mas elas são mesquinhas. Rafael disse sem rodeios. Mulheres inseguras que só se sentem importantes, diminuindo outras pessoas. Você acha que eu não conheço esse tipo? Eu cresci sem nada, Marina. Vim da periferia de Guarulhos. Meu pai era mecânico, minha mãe vendia cosméticos de porta em porta. Eu estudei em escola pública, peguei ônibus lotado, comi muita mistura sem carne. Ele fez uma pausa deixando as palavras assentarem. A diferença entre eu e você é que eu tive sorte. Criei um aplicativo no momento certo, vendi por um preço bom, investi direito, mas eu poderia muito bem estar exatamente onde você está agora. Marina o encarou tentando processar aquela revelação. Rafael Almeida, com seu terno sob medida e seus relógios discretos, mas provavelmente caríssimos, tinha vindo do mesmo mundo que ela. Tinha sentido a mesma falta, a mesma luta, a mesma exclusão. Então você entende,
Ela sussurrou. Entendo perfeitamente. Rafael confirmou. E é por isso que estou te dizendo. Não deixa essas mulheres vencerem. Não dá a elas a satisfação de te ver fugir. Mas eu não sei como agir aqui. Marina confessou, sua voz quebrando levemente. Não sei de que conversar, não conheço as marcas que elas usam, não sei os lugares que elas frequentam, eu não sei as regras. Não existem regras. Rafael disse com firmeza. Existem convenções sociais inventadas por gente que precisa de regras para se sentir superior. Mas não são leis da natureza, são só besteiras que pessoas ricas inventaram para manter outras pessoas de fora. Marina deu uma risada molhada, surpreendida pela franqueza dele. Você sempre fala assim? Sempre. Rafael sorriu de verdade dessa vez, um sorriso que transformou completamente o rosto dele, tornando-o mais jovem, mais acessível. Fico rico demais para ter que fingir educação com gente que não merece. Apesar de tudo, Marina se pegou sorrindo também. Era um sorriso pequeno, hesitante, mas real. Rafael notou e seu próprio sorriso se ampliou levemente. Pronto, isso é melhor. Ele tomou mais um gole do champanhe. Agora me conta. Quanto tempo você levou para fazer esse vestido? A pergunta pegou Marina de surpresa. Não era o que ela esperava. 3 semanas. Ela respondeu depois de um momento. Trabalhando nas madrugadas, depois que terminava as encomendas do dia. 3 semanas. Rafael repetiu, olhando para o vestido com atenção renovada. E você escolheu cada detalhe? Cada um? Marina confirmou, sentindo uma pontada de orgulho atravessar a vergonha. O decote, o comprimento, o caimento. Pesquisei referências, testei em manequim, ajustei 3 vezes até ficar do jeito que eu queria. E ficou perfeito, Rafael afirmou. Aquelas mulheres chamaram de impróprio, porque não sabem reconhecer qualidade quando vêm. Estão acostumadas a comprar pronto, a deixar que estilistas famosos digam o que é bonito. Você criou algo do zero. Isso tem muito mais valor. Marina sentiu lágrimas novas ameaçarem, mas dessa vez não eram lágrimas de humilhação. Eram algo diferente. Alívio, talvez. Ou reconhecimento. Ou simplesmente a sensação esmagadora de ser vista, realmente vista, depois de passar 1 hora inteira sendo tratada como invisível ou pior. Por que você está sendo tão gentil comigo? Ela perguntou, sua voz saindo mais vulnerável do que pretendia. Rafael a observou por um longo momento antes de responder. Porque eu já fui você, ele disse simplesmente. Já fui a pessoa que não pertencia ao lugar. Já ouvi os comentários, já senti os olhares. E eu sei como dói. Ele fez uma pausa. Mas também sei que você não precisa deixar isso te definir. Você pode sair daqui hoje e nunca mais voltar para um lugar como este. Ou pode decidir que essas pessoas não têm poder sobre você, que a opinião delas não vale nada. Marina respirou fundo, deixando as palavras penetrarem. Ela olhou ao redor do salão, vendo as mesmas pessoas que tinham a ridicularizado minutos atrás. Dandara ainda estava no mesmo canto, conversando animadamente com Cecília. Roberta ria de algo que alguém tinha dito. A mulher mais velha, de vestido preto, circulava com uma taça na mão. Nenhuma delas parecia estar pensando em Marina agora. Já tinham passado para a próxima fofoca, o próximo alvo. E, de repente, Marina percebeu que Rafael tinha razão. A opinião daquelas mulheres não mudava quem ela era. Não mudava o valor do seu trabalho, a qualidade do que ela criava com as próprias mãos. Elas podiam olhar para o seu vestido e ver algo inadequado, mas isso dizia mais sobre elas do que sobre Marina. Você tem razão, Marina disse finalmente, sua voz mais firme agora. Eu não deveria ter deixado elas me afetarem assim, mas deixou. E está tudo bem, Rafael respondeu. Você não é feita de pedra, mas agora você sabe que pode sobreviver a isso. E da próxima vez, vai ser mais fácil. Marina olhou para ele, realmente olhou, e viu algo nos olhos castanhos escuros que a fez pausar. Não era pena, não era condescendência, era conexão, reconhecimento mútuo.
como se eles compartilhassem algo que ninguém mais naquele salão poderia entender. Obrigada, ela disse suavemente, por me parar, por tudo isso. Rafael acenou com a cabeça. Vai ficar. Marina olhou para a taça de champanhe na sua mão, depois para o salão ao redor, depois de volta para Rafael. Vou ficar, ela decidiu. Pelo menos por mais um pouco. O sorriso de Rafael foi genuíno, alcançando os olhos. E ótimo, então vamos aproveitar a noite. E se alguém fizer outro comentário idiota, você me avisa que eu resolvo. Marina riu, surpresa pela própria reação. Algumas horas atrás, ela estava em casa nervosa, mas esperançosa. Depois veio a humilhação. E agora, de pé ao lado de um homem que era praticamente um estranho, mas que de alguma forma entendia exatamente pelo que ela estava passando, Marina sentiu algo que não esperava sentir naquela noite. Esperança, pequena, frágil, mas real. Os minutos seguintes passaram de uma forma que Marina não esperava. Rafael não a arrastou de volta para o centro do salão como algum tipo de troféu. Não fez questão de exibi-la para provar um ponto. Em vez disso, ele simplesmente ficou ali conversando com ela, naquele canto próximo à janela, como se fossem duas pessoas normais em uma situação normal. Ele perguntou sobre o trabalho dela, sobre como tinha aprendido a costurar, sobre os tipos de encomendas que recebia. E Marina, surpreendida por estar sendo ouvida de verdade, respondeu com uma honestidade que raramente permitia a si mesma. Aprendi com a minha avó, ela contou, seus dedos traçando distraidamente a borda da taça de champanhe. Ela tinha uma máquina de costura antiga, daquelas que você opera com pedal. Passava horas trabalhando nela, consertando roupas da vizinhança, fazendo ajustes. Eu sentava no chão ao lado dela e ficava olhando, fascinada com a forma como o tecido se transformava nas mãos dela. E ela te ensinou. Ela me ensinou. Marina confirmou, sentindo um aperto no peito ao lembrar. Dizia que era importante ter uma habilidade que ninguém podia tirar de você, que você sempre ia conseguir ganhar a vida se soubesse fazer algo bem feito com as próprias mãos. Rafael observou Marina com atenção, enquanto ela falava, como se estivesse memorizando cada palavra. Ela ainda está viva? Marina balançou a cabeça. Morreu há 5 anos. Câncer. Ela engoliu seco. Mas tudo que eu sei, foi ela quem me ensinou. Cada ponto, cada técnica, cada segredo. Este vestido, ela olhou para baixo, para o tecido preto que tinha causado tanta polêmica. Eu fiz, pensando nela, no que ela diria se me visse aqui. E o que ela diria? Marina sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Provavelmente diria para eu levantar a cabeça e parar de dar importância para gente boba. Rafael riu, uma risada baixa e real que fez algo estranho acontecer no estômago de Marina. Sua avó parecia ser uma mulher sábia. Era, Marina concordou. Muito mais do que eu. Duvido. Rafael tomou mais um gole do champanhe, seus olhos nunca deixando o rosto dela. Você está aqui, não está? Mesmo depois de tudo que aconteceu. Isso não é falta de sabedoria, é coragem. Antes que Marina pudesse responder, uma voz feminina cortou o momento. Rafael, finalmente encontro você. Marina se virou e viu uma mulher se aproximando. Era diferente das outras que tinham a humilhado mais cedo. Mais velha, talvez beirando os 50, com cabelos grisalhos cortados em um Chanel elegante e vestido cinza prata. Havia algo de maternal na forma como ela sorriu para Rafael, embora seus olhos avaliassem Marina com curiosidade não disfarçada. Beatriz. Rafael cumprimentou com um aceno de cabeça. Achei que você não viria. E perder a oportunidade de ver como o meu investimento está se saindo? Beatriz riu. Nunca. Ela então se voltou para Marina, estendendo a mão. Beatriz Tavares, sócia de Rafael em alguns projetos. E você é... Marina. Marina apertou a mão dela, tentando não demonstrar o nervosismo que voltou a se instalar. Marina Silva. Marina é costureira. Rafael acrescentou, e havia orgulho na forma como ele disse. Fez o vestido que está usando.
Do zero. Os olhos de Beatriz se iluminaram com interesse genuíno. Ela deu um passo para trás, observando o vestido com a atenção de quem realmente entendia do assunto. Você fez isso sozinha? Não havia desdém na pergunta, apenas curiosidade. Fiz, Marina confirmou, sua voz mais firme agora. Levei 3 semanas. O caimento está perfeito. Beatriz se aproximou novamente, seus dedos tocando levemente o tecido próximo ao ombro de Marina. E este decote é clássico, mas moderno ao mesmo tempo. Você estudou design? Não, Marina admitiu. Aprendi com minha avó e depois fui pegando experiência com as encomendas. Autodidata. Beatriz assentiu, claramente impressionada. Ainda mais impressionante. Ela se virou para Rafael. Onde você a encontrou? Ela foi convidada por Lívia Cardoso, Rafael explicou, e estava prestes a ir embora quando eu a convenci a ficar. Beatriz ergueu uma sobrancelha, um sorriso divertido tocando seus lábios. Convenceu, foi? Ela olhou entre Rafael e Marina como se estivesse lendo algo que Marina não conseguia ver. Interessante. Marina sentiu o rosto esquentar novamente, mas por um motivo diferente dessa vez. Beatriz. Comportamento. Rafael avisou, mas havia humor na voz dele. Estou me comportando perfeitamente. Beatriz se defendeu. Apenas observando que você geralmente foge desses eventos como se fossem praga, e agora está aqui, no canto, conversando animadamente com uma jovem talentosa. Ela deu de ombros. É uma observação válida. Rafael revirou os olhos, mas Marina notou que ele não negou a acusação. Marina, Beatriz voltou sua atenção para ela. Você tem cartão? Ateliê próprio? Não tenho ateliê. Marina admitiu. Trabalho de casa e não tenho cartão profissional ainda, mas posso anotar meu número. Anota. Beatriz já estava pegando o celular da bolsa pequena. Tenho uma amiga que está procurando uma costureira boa para alguns projetos especiais. Nada industrial, entende? Peças exclusivas, sob medida. Ela paga bem e é gente séria. Marina piscou, tentando processar o que estava acontecendo. Há 20 minutos estava sendo ridicularizada e pronta para fugir. Agora uma mulher que claramente circulava em círculos importantes estava pedindo seu número para uma indicação profissional. Sim, claro. Marina recitou o número, observando Beatriz digitar no celular. Perfeito. Beatriz guardou o aparelho. Vou passar seu contato para Helena amanhã mesmo. Ela vai te ligar na próxima semana. Obrigada. Marina disse, ainda meio atordoada. Sério, muito obrigada. Não me agradeça. Se o trabalho for bom, quem ganha é minha amiga. Beatriz sorriu. E pelo que vi deste vestido, tenho certeza que será. Alguém chamou Beatriz do outro lado do salão e ela fez um gesto de despedida. Preciso ir. Rafael, não suma de novo. E Marina, foi um prazer conhecer você. Ela piscou. E parabéns pelo vestido. Não dê ouvidos às víboras deste lugar. Elas só mordem quando se sentem ameaçadas. Com isso, Beatriz se afastou, deixando Marina e Rafael sozinhos novamente. Ela é intensa. Marina comentou depois de um momento. Ela é direta. Rafael corrigiu. Mas é boa gente. Se ela disse que vai passar seu contato, vai passar. E se Helena ligar, leva a sério. Ela é designer de interiores para clientes de alto padrão. Sempre precisa de gente que faça cortinas, almofadas, estofados personalizados. Marina sentiu algo se expandir no peito. Esperança, de novo, mas mais sólida dessa vez, mais real. Tudo isso porque você me parou. Ela olhou para Rafael. Se você não tivesse, você teria ido embora e perdido uma oportunidade. Rafael completou. Mas não foi só eu. Você ficou. Você enfrentou o medo e ficou. Isso é mais importante. Marina segurou a taça de champanhe entre as mãos, sentindo o líquido já morno contra os dedos. O salão ao redor continuava em plena atividade. O quarteto de cordas tinha mudado para algo mais animado. Algumas pessoas dançavam no espaço improvisado que servia como pista. Outras circulavam,
conversando em grupos, rindo daquele jeito solto de quem estava acostumado a frequentar eventos assim. E Marina, pela primeira vez desde que tinha chegado, não se sentiu completamente fora de lugar. Ainda estava nervosa, ainda consciente de que seu vestido era diferente dos outros, que sua bolsa não era de grife, que seus sapatos eram de liquidação. Mas aquilo não parecia mais definir tudo. Não parecia mais ser a única coisa importante. Quer comer alguma coisa? Rafael perguntou, gesticulando para uma das mesas laterais, onde havia canapés arrumados em bandejas elegantes. Esses eventos sempre servem comida minúscula, que não mata a fome de ninguém, mas pelo menos é bem feita. Marina hesitou. Ir até a mesa significava se expor novamente, circular pelo salão, potencialmente cruzar com as mulheres que tinham sido tão cruéis mais cedo. Rafael pareceu ler seus pensamentos. Vou com você, ele ofereceu. E se alguém olhar torto, eu encaro de volta. Marina riu apesar da tensão. Você sempre resolve tudo na intimidação? Não sempre. Rafael deu de ombros. Às vezes eu uso dinheiro, outras vezes lógica, mas intimidação funciona bem com gente que só entende poder. Você é meio estranho. Marina observou, mas havia carinho na forma como disse. Já me disseram isso antes. Rafael concordou. Geralmente logo antes de tentarem me vender algo ou me pedir dinheiro emprestado. Não vou pedir dinheiro emprestado, Marina garantiu. Eu sei, Rafael disse simplesmente. É por isso que estou conversando com você. Eles caminharam juntos até a mesa de canapés, e Marina estava hiperconsciente de cada olhar que o seguia. Dandara os viu e sussurrou algo para Cecília, que imediatamente virou a cabeça na direção deles. Roberta observou por cima da taça de vinho, sua expressão ilegível. Mas ninguém se aproximou, ninguém fez comentários audíveis. Era como se a presença de Rafael ao lado de Marina criasse uma bolha de proteção que elas não ousavam atravessar. Marina pegou um canapé de salmão, pequeno e delicadamente montado em cima de uma fatia fina de pepino. Era bom, surpreendentemente bom, mas ela mal registrou o sabor. Estava ocupada demais tentando entender o que estava acontecendo. Como sua noite tinha virado tão completamente. Como ela tinha passado de querer desaparecer para estar ali, ao lado de um homem que parecia genuinamente interessado na conversa dela, cercada por pessoas que agora a observavam com curiosidade ao invés de puro desdém. Você está bem? Rafael perguntou baixinho, próximo o suficiente para que só ela ouvisse. Estou, Marina respondeu, e percebeu que era verdade. Estou melhor do que imaginei que estaria. Ótimo. Rafael pegou um canapé para si mesmo, alguma coisa com queijo e geleia, porque a noite ainda está começando. Marina olhou para ele confusa. Como assim? Bem, Rafael mastigou, engoliu e então encontrou os olhos dela. Eu estava pensando que talvez, se você não tiver outros planos, a gente pudesse sair daqui a pouco e ir jantar de verdade. Algum lugar onde a comida não seja servida em porções do tamanho de uma moeda. O coração de Marina disparou. Aquilo parecia... Você está me convidando para jantar? Estou, Rafael confirmou sem hesitação. Se você quiser, claro, não há pressão. Mas achei que seria mais interessante conversar em um lugar onde não temos que gritar sobre música de câmara e onde você não precisa ficar olhando por cima do ombro para ver se alguém está julgando seu vestido. Marina sentiu um sorriso se formar, lento, mas genuíno. Eu gostaria disso, ela admitiu. Muito. Então está combinado. Rafael sorriu de volta. Aquele sorriso que transformava todo o rosto dele. Mais meia hora aqui para cumprir protocolo e depois a gente vai para um lugar decente. Marina acenou, sentindo algo quente e suave se instalar no peito. Não era só alívio, não era só gratidão. Era algo mais complicado, mais assustador, mais promissor. Era a sensação de que talvez, apenas talvez, aquela noite que tinha começado tão terrivelmente pudesse terminar sendo uma das melhores da sua vida.
A meia hora que Rafael tinha mencionado passou mais rápido do que Marina esperava. Eles circularam pelo salão, não evitando as pessoas, mas também não procurando ativamente conversas. Rafael cumprimentava alguns conhecidos com acenos educados. Apresentava Marina quando necessário, sempre com a mesma descrição simples. Marina, costureira talentosa, nada de minha amiga ou alguém que conheci hoje. Apenas seu nome e sua profissão, ditos com um respeito que fazia Marina se sentir vista de uma forma que não estava acostumada. Eles cruzaram com Lívia em determinado momento e a mulher pareceu genuinamente aliviada ao ver Marina ainda ali. Você ficou? Lívia segurou o braço de Marina com carinho. Fiquei tão preocupada quando você saiu correndo. Aquelas mulheres foram horríveis. Me desculpe por não ter te defendido melhor. Está tudo bem? Marina garantiu e percebeu que realmente estava. Eu entendo. Não foi sua culpa. Lívia olhou entre Marina e Rafael, notando a proximidade entre eles, a forma como Rafael se posicionava levemente protetora ao lado de Marina. Rafael Almeida, ela reconheceu, estendendo a mão. Não esperava vê-lo aqui. Normalmente você foge desses eventos. Normalmente sim, Rafael concordou, apertando a mão dela educadamente. Mas hoje encontrei um motivo para ficar. O jeito como ele disse, olhando diretamente para Marina enquanto falava, não deixou dúvidas sobre o que ele quis dizer. Marina sentiu o rosto esquentar, mas não desviou o olhar. Lívia sorriu, aquele tipo de sorriso sabido de quem está percebendo algo que os envolvidos ainda não admitiram completamente. Bem, fico feliz que tenha ficado, Marina, e espero vê-la em mais eventos. Você merece estar aqui tanto quanto qualquer pessoa. Depois que Lívia se afastou, Rafael se virou para Marina. Pronta para ir? Marina olhou ao redor do salão uma última vez. As mesmas pessoas ainda estavam lá, conversando, rindo, bebendo champanhe caro. Dandara e seu grupo estavam em um canto, provavelmente ainda fofocando sobre alguém. Mas Marina percebeu que não se importava mais. Aquelas mulheres não tinham poder sobre ela. Não mais. Pronta, ela confirmou. Eles saíram juntos, atravessando o salão principal e seguindo em direção à saída. O ar fresco da noite de São Paulo os recebeu quando atravessaram as portas de vidro do Grand Palais. A Avenida Paulista estava movimentada mesmo àquela hora. Carros passando, pedestres caminhando apressados, a cidade pulsando com aquela energia característica que nunca dormia completamente. Rafael fez um gesto para o manobrista, que imediatamente correu em direção ao estacionamento. Minutos depois, ele voltou dirigindo um carro preto elegante, mas não ostentatório. Marina não entendia muito de carros, mas reconheceu que era algo caro pela forma suave como o motor funcionava. Rafael abriu a porta do passageiro para ela, e Marina entrou, sentindo o couro macio do banco sob suas pernas. O interior cheirava a carro novo, e aquele mesmo perfume amadeirado discreto que ela tinha notado em Rafael mais cedo. Para onde vamos? Marina perguntou quando Rafael entrou do lado do motorista. Conheço um lugar nos Jardins. Rafael ligou o carro, ajustando os espelhos. Italiano, comida honesta, sem frescura. Não é chique no sentido de ter uma lista de espera de 3 meses, mas a comida é genuinamente boa. Isso serve? Serve perfeitamente, Marina disse, acomodando a bolsa no colo. O trajeto foi curto, apenas alguns quarteirões descendo a Paulista e entrando nas ruas mais tranquilas dos Jardins. Rafael dirigia com calma, sem pressa, e colocou uma música suave no rádio. Não falaram muito durante o caminho, mas não foi um silêncio desconfortável. Era o tipo de silêncio que existe entre pessoas que não sentem necessidade de preencher cada segundo com palavras. O restaurante era pequeno, com fachada discreta e luzes amareladas que davam um ar acolhedor. Marina podia ver através das janelas que o interior era igualmente intimista, com talvez 20 mesas no máximo, metade delas ocupadas. Não havia manobrista, então Rafael estacionou na rua mesmo, alguns metros à frente.
Quando entraram, foram recebidos por um homem mais velho, cabelos grisalhos e sorriso genuíno, que cumprimentou Rafael com familiaridade. Rafael, há quanto tempo? Ele bateu no ombro do mais jovem com afeto paternal. Achei que tinha se esquecido de nós. Nunca, Giuseppe, Rafael respondeu calorosamente. Só estava ocupado demais. Mas hoje trouxe uma convidada especial. Marina, este é Giuseppe, dono do melhor restaurante italiano de São Paulo que ninguém conhece. Exagero dele, mas obrigado. Giuseppe riu. Depois se virou para Marina com o mesmo sorriso caloroso. Bem-vinda, Marina. Qualquer amiga do Rafael é bem-vinda aqui. Ele os levou até uma mesa no canto, próxima a uma janela que dava para a rua tranquila. A toalha era xadrez vermelho e branco, simples, mas limpa. Não havia cardápio impresso em papel caro, apenas uma lousa pendurada na parede, listando os pratos do dia em giz branco. Recomendo o ossobuco, Giuseppe disse enquanto despejava água em copos simples de vidro. Está derretendo e a massa é fresca, fiz hoje de manhã. Ossobuco para mim, então. Rafael decidiu sem hesitar. Ele olhou para Marina. Você come carne? Como? Marina confirmou, embora estivesse fazendo contas mentais rápidas sobre quanto aquela refeição ia custar e se ela tinha dinheiro suficiente na conta. Ela tinha trazido um cartão de débito, mas o saldo estava apertado até o próximo pagamento. 2 ossobucos, então, Rafael confirmou para Giuseppe. E traz aquele vinho que você me recomendou o mês passado. Giuseppe acenou e se afastou para a cozinha, deixando-os sozinhos. Marina olhou ao redor, notando os detalhes. Fotos antigas da Itália nas paredes, provavelmente da cidade natal de Giuseppe. Uma prateleira com garrafas de vinho que pareciam ter sido escolhidas com cuidado, não apenas pelo preço. O cheiro de tomate, manjericão e alho vindo da cozinha, caseiro e convidativo. Este lugar é diferente, ela observou. Diferente do Grand Palais? Rafael sorriu. Completamente. É por isso que gosto daqui. Giuseppe veio da Itália há 30 anos. Abriu este restaurante com a esposa. Ela faleceu há alguns anos, mas ele continuou. Diz que é a forma de manter a memória dela viva. Marina sentiu algo se apertar no peito. Havia algo profundamente tocante naquela história. Como você conheceu esse lugar? Por acidente. Rafael se recostou na cadeira, relaxado de uma forma que não estava no baile. Uns 5 anos atrás, eu estava tendo um dia particularmente ruim. Negociação que desandou, sócio que saiu do projeto, aquele tipo de coisa. Estava dirigindo sem rumo e acabei parando aqui porque estava com fome. Giuseppe me serviu, conversamos e percebi que ele tinha mais sabedoria sobre negócios do que metade dos executivos que eu conhecia. Voltei na semana seguinte e na outra. Virou hábito. E ele sabe... Marina hesitou. Sabe quem você é? O que você faz? Sabe que trabalho com tecnologia, que tenho algum dinheiro. Rafael deu de ombros. Mas para ele sou só Rafael. Não sou investidor, não sou empresário, não sou nada além de um cliente que gosta da comida dele e que às vezes precisa de um conselho honesto. Marina entendeu perfeitamente. Era parecido com a forma como sua avó a tratava, não como a costureira que precisava pagar contas, mas como Marina, apenas Marina. Giuseppe voltou com uma garrafa de vinho tinto, abriu com aqueles movimentos práticos de quem fez isso 1000 vezes e serviu um pouco em cada taça. O líquido era de um vermelho profundo, quase púrpura. A comida sai em 15 minutos. Ele anunciou antes de se afastar novamente. Rafael ergueu a taça. Um brinde. Ao quê? Marina perguntou pegando a própria taça. A vestidos honestos, a mulheres corajosas e a noites que terminam melhor do que começam. Marina sentiu um sorriso se formar, genuíno e leve. Eu brindo a isso. As taças se tocaram com um tintim suave, e Marina tomou um gole. O vinho era bom, mais suave do que ela esperava, com um gosto amadeirado que aquecia a garganta. Posso perguntar uma coisa? Marina disse depois de um momento. Pode. Por que você fez aquilo? No baile.
Ela segurou a taça entre as mãos. Você não me conhecia. Podia ter ignorado completamente e ninguém ia te julgar por isso. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos, girando o vinho na taça, observando o líquido se mover. Eu te disse que já fui você, ele começou. Mas não te contei toda a história. Ele olhou para ela e havia algo vulnerável na expressão dele. Quando eu tinha 23 anos, consegui uma reunião com investidores em potencial. Era minha primeira grande chance de levantar capital para o aplicativo que eu tinha desenvolvido. Me arrumei o melhor que pude com o que tinha, que não era muito. Fui até o escritório deles em Pinheiros, nervoso, mas esperançoso. Marina ouviu em silêncio, sentindo que aquilo era importante. Eles me fizeram esperar na recepção por 2 horas. Rafael continuou, sua voz calma, mas carregada de memória. Quando finalmente me chamaram, fiquei na sala deles por menos de 5 minutos. Eles olharam para mim, para minha roupa, para meu notebook velho e decidiram que eu não valia o tempo deles. Um deles disse, enquanto eu ainda estava na sala, que não investia em moleque de periferia querendo brincar de empresário. Disse que eu devia voltar para o lugar de onde vim e parar de desperdiçar o tempo de gente séria. Marina sentiu raiva queimar no peito, mesmo sendo uma história do passado. Eu saí daquele escritório humilhado, Rafael admitiu. Fui para casa no ônibus lotado, querendo desistir de tudo. Mas no caminho, uma mulher idosa me ofereceu o lugar dela. Não me conhecia, não sabia pelo que eu tinha passado, mas viu que eu estava arrasado e quis ajudar. Foi um gesto pequeno, mas me fez lembrar que nem todo mundo é cruel, que ainda havia bondade no mundo. Ele tomou mais um gole do vinho. Quando te vi ali, prestes a sair do baile porque aquelas mulheres tinham te massacrado, lembrei daquele dia. Lembrei de como me senti e pensei, não quero que ela passe pelo que eu passei. Não quero que ela desista porque um bando de gente mesquinha decidiu que ela não é boa o suficiente. Rafael encontrou os olhos dela. Então eu parei você. Não porque sou herói, não porque quero algo em troca, mas porque sei como dói. E sei que, às vezes, um gesto pequeno pode mudar tudo. Marina sentiu lágrimas arderem atrás dos olhos, mas dessa vez não tentou esconder. Deixou que uma delas escorresse, limpando com as costas da mão. Obrigada, ela sussurrou. Sério, obrigada. Não precisa agradecer, Rafael disse gentilmente. Você fez a parte difícil. Você ficou. Giuseppe voltou naquele momento com 2 pratos imensos. O ossobuco fumegante e perfumado, a carne praticamente caindo do osso, o molho de tomate rico e aromático, o risoto cremoso ao lado. Bom apetite, ele disse com um sorriso antes de se afastar discretamente. Marina olhou para o prato, para a comida que cheirava incrivelmente bem, para o homem sentado à sua frente que tinha virado sua noite completamente de cabeça para baixo da melhor forma possível. E pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se acreditar que talvez as coisas pudessem ficar bem. Que talvez ela merecesse momentos bons, tanto quanto qualquer outra pessoa. Vamos comer antes que esfrie, Rafael sugeriu pegando o garfo. Marina sorriu e fez o mesmo, cortando um pedaço da carne que praticamente derretia sob o garfo. Quando colocou na boca, o sabor explodiu em suas papilas gustativas, rico e complexo, temperado na medida certa. Era a melhor comida que ela tinha provado em meses. E enquanto comiam, conversaram. Sobre tudo e nada. Sobre infância, sobre sonhos, sobre as dificuldades de construir algo do zero. Rafael contou histórias engraçadas dos primeiros dias da empresa. De quando dormia no escritório improvisado porque não tinha dinheiro para pagar aluguel de apartamento e espaço comercial ao mesmo tempo. Marina falou sobre suas primeiras encomendas desastrosas, de quando costurou uma barra torta em um vestido de festa e teve que refazer 3 vezes até acertar. Riram juntos, compartilharam silêncios confortáveis e, gradualmente, Marina percebeu que aquilo era mais do que apenas um jantar. Era uma conexão,
real, genuína, inesperada. Era o tipo de coisa que ela não sabia que estava procurando até encontrar. O jantar se estendeu por quase 2 horas. Giuseppe passou pela mesa algumas vezes, sempre com aquele sorriso caloroso, perguntando se estava tudo bem, se precisavam de mais alguma coisa. Ele trouxe tiramisu de sobremesa, dizendo que era a cortesia da casa, piscando para Rafael de uma forma que deixou claro que ele estava feliz em ver o jovem empresário acompanhado. Quando finalmente saíram do restaurante, já passava das 11 da noite. A rua estava mais tranquila agora, apenas alguns carros passando ocasionalmente. O ar estava fresco, não frio, aquela temperatura perfeita de fim de primavera em São Paulo. Rafael parou ao lado do carro, mas não abriu a porta imediatamente. Ele se virou para Marina, as mãos nos bolsos, aquela postura relaxada que ela estava começando a associar com ele. Não quero que a noite acabe ainda, ele admitiu, sua voz baixa, mas clara. Mas também não quero te pressionar. Se você quer ir para casa, eu te levo agora mesmo, sem problema nenhum. Marina olhou para ele, para o rosto iluminado pela luz suave do poste de rua, para os olhos castanhos que a observavam com aquela intensidade gentil que tinha se tornado familiar ao longo das últimas horas. Ela deveria estar cansada. Deveria querer ir para casa, tirar os sapatos que já estavam começando a machucar seus pés, trocar de roupa, processar tudo o que tinha acontecido naquela noite impossível. Mas a verdade era que ela não queria que acabasse. Não ainda. Eu também não quero que acabe, ela confessou. Mas não sei o que mais fazer. É tarde, a maioria das coisas já fechou. Rafael sorriu. Aquele sorriso pequeno que transformava seu rosto. Conheço um lugar, ele disse. Se você confiar em mim mais uma vez. Marina não hesitou. Confio. Eles entraram no carro novamente, e Rafael dirigiu por ruas que Marina reconhecia vagamente, mas não frequentava. Estavam indo na direção da zona oeste, atravessando bairros que gradualmente ficavam menos comerciais e mais residenciais. Depois de 15 minutos, Rafael estacionou em frente a um prédio moderno, todo de vidro e concreto aparente, com um porteiro uniformizado na entrada. Onde estamos? Marina perguntou. Meu apartamento, Rafael respondeu, mas rapidamente acrescentou ao ver a expressão dela. Não pense mal. Tenho uma vista incrível da cidade do terraço, e achei que você poderia gostar de ver. Mas se você não se sentir confortável, a gente pode ir para outro lugar. Tem um parque próximo que fica aberto até meia-noite. Marina avaliou. Parte dela, a parte cautelosa que tinha sido ensinada a nunca confiar demais, dizia para sugerir o parque. Mas outra parte, a parte que tinha passado as últimas horas conversando com Rafael e sentindo que realmente o conhecia, dizia que estava tudo bem, que ele tinha sido nada além de respeitoso e genuíno desde o momento em que a parou no baile. Tudo bem, ela decidiu. Gostaria de ver a vista. Rafael acenou e eles saíram do carro. O porteiro cumprimentou Rafael pelo nome. Olhou para Marina com curiosidade educada, mas sem julgamento, e liberou a entrada. O elevador era espelhado, e Marina evitou olhar muito para seu próprio reflexo. Seu cabelo estava um pouco bagunçado, a maquiagem não estava mais tão perfeita quanto no início da noite, e ela podia ver o cansaço começando a marcar seu rosto. Mas Rafael não parecia se importar. Ele a olhava como se ela fosse a coisa mais interessante que tinha visto em muito tempo. O apartamento ficava no último andar. Quando a porta do elevador se abriu direto na sala, Marina prendeu a respiração. O espaço era enorme, conceito aberto, com móveis modernos mas confortáveis. Havia uma parede inteira de vidro que dava para um terraço, e além dele, a cidade de São Paulo se estendia em todas as direções, milhões de luzes piscando como estrelas terrestres. Meu Deus! Marina sussurrou, caminhando instintivamente em direção ao vidro. Impressionante, não é? Rafael trancou a porta atrás deles e seguiu até a cozinha americana que ficava integrada à sala. Quando comprei este lugar foi pela vista. O resto era secundário. Marina mal o ouviu.
Estava hipnotizada pela paisagem. Ela podia ver a Avenida Faria Lima iluminada lá embaixo. Podia distinguir alguns prédios famosos no horizonte. Podia ver até a Serra da Cantareira ao longe, uma mancha escura contra o céu noturno. Era como ver a cidade de um ângulo completamente novo, de uma perspectiva que ela nunca tinha tido acesso antes. Quer ir lá fora? Rafael perguntou, aparecendo ao lado dela com 2 copos de água. É ainda mais bonito. Ele deslizou a porta de vidro e eles saíram para o terraço. O ar estava um pouco mais fresco ali em cima, uma brisa suave movendo o cabelo de Marina. Havia alguns móveis de exterior, um sofá grande com almofadas confortáveis, algumas cadeiras, até um pequeno jardim vertical com plantas que Marina reconheceu como suculentas. Ela se aproximou da borda, apoiando as mãos no parapeito de vidro. Daquela altura, os sons da cidade eram abafados, distantes. Era paz em meio ao caos, silêncio suspenso sobre o barulho. Você vem aqui sempre? Marina perguntou. Quando preciso pensar. Rafael se posicionou ao lado dela, seus braços tocando levemente. Ou quando preciso lembrar do quanto longe cheguei. Ele olhou para a cidade. Às vezes, quando as coisas ficam complicadas nos negócios, quando tem muita pressão, muita expectativa, eu venho aqui e olho lá para baixo. E lembro que há 10 anos eu estava lá embaixo, pegando ônibus, comendo marmita, tentando fazer cada centavo render. Essa vista me ajuda a manter perspectiva. Marina virou-se para olhá-lo, vendo o perfil dele recortado contra as luzes da cidade. Você sente falta? Ela perguntou. Daquela vida? Rafael pensou por um momento. Eu sinto falta da simplicidade, ele admitiu. De quando as coisas eram mais diretas. Você tinha um problema, procurava uma solução. Não tinha camadas de complicação, de política, de gente querendo algo de você. Ele se virou para ela. Mas não sinto falta da luta, da incerteza de não saber se ia conseguir pagar o aluguel no mês seguinte, do cansaço de trabalhar 16 horas por dia e ainda assim mal conseguir sobreviver. Mas aquilo te moldou, Marina observou. Te fez quem você é. Fez, Rafael concordou. Assim como suas experiências te moldaram. A diferença é que você ainda está naquela luta e eu tive a sorte de sair dela. Sorte e trabalho duro. Marina corrigiu. Você não chegou aqui só por sorte. Trabalho duro e sorte. Rafael concedeu com um pequeno sorriso. As duas coisas, mas principalmente sorte de estar no lugar certo, na hora certa, com a ideia certa. Marina voltou a olhar para a cidade, processando tudo. Era estranho estar ali, naquele terraço luxuoso, vestindo o vestido que tinha costurado com tanto cuidado, ao lado de um homem que tinha virado sua noite completamente de cabeça para baixo. Às 6 horas, ela estava sendo humilhada publicamente. Agora, estava aqui, vendo São Paulo de um ângulo que a maioria das pessoas nunca veria. Posso te perguntar uma coisa? Rafael quebrou o silêncio. Pode. O que você quer? Ele se virou completamente para ela agora. Não daqui a 10 anos, não no grande esquema das coisas, mas agora, no curto prazo. O que você quer que mude na sua vida? Marina piscou, não esperando a pergunta. Eu não sei, ela admitiu. Nunca ninguém me perguntou isso dessa forma. Então pensa agora. Rafael encorajou. Sem filtro, sem se preocupar se é realista ou não. O que você quer? Marina respirou fundo, deixando a pergunta realmente penetrar. O que ela queria? Quero um ateliê de verdade. Ela começou devagar. Um trabalhar de casa, espremida entre a máquina de costura e a cama. Quero um espaço só meu, com luz natural boa, com espaço para estoque de tecido, com um provador adequado onde as clientes possam experimentar as roupas. Sua voz foi ganhando convicção conforme falava. Quero poder escolher os projetos que aceito, não ter que pegar qualquer coisa só para pagar as contas. Quero ter aprendizes, ensinar outras pessoas como minha avó me ensinou. Quero criar peças que importem, que as pessoas guardem e usem por anos, porque têm significado, não só porque estão na moda. Ela parou, quase surpresa com o quanto tinha saído. Eram coisas
que ela pensava sozinha às vezes, nas madrugadas quando não conseguia dormir, mas nunca tinha falado em voz alta, nunca tinha admitido para ninguém. Rafael a observava com aquela atenção total que ele parecia dedicar a tudo que ela dizia. Isso tudo é possível, ele disse. Difícil, mas possível. Com dinheiro, talvez. Marina deu de ombros. Mas dinheiro é exatamente o que não tenho. Dinheiro é uma ferramenta, Rafael argumentou. Importante, mas não a única coisa que importa. Você tem talento, tem visão, tem ética de trabalho. Essas coisas valem mais do que dinheiro a longo prazo. Fácil falar quando você tem dinheiro, Marina disse, mas não havia amargura na voz, apenas constatação factual. Justo, Rafael admitiu, mas eu falo por experiência. Já vi gente com muito dinheiro e zero talento quebrar em um ano. E já vi gente sem nada construir impérios porque tinha as outras coisas certas. Ele hesitou, como se estivesse medindo as próximas palavras. E se eu pudesse ajudar, não com caridade, não com pena, mas com investimento real. Você tem um plano de negócio, eu avalio. E se fizer sentido, a gente estrutura algo. Marina virou-se para ele tão rápido que quase perdeu o equilíbrio. Você está falando sério? Completamente. Rafael manteve seu olhar. Não agora, não hoje, mas quando você estiver pronta, se você estiver interessada. Eu invisto em negócios que acredito. E eu acredito em você. Marina sentiu lágrimas começarem a se formar novamente. Aquele dia tinha sido uma montanha-russa emocional impossível. Humilhação, desespero, esperança, conexão e agora isso. Uma oferta que poderia mudar tudo. Por quê? Ela perguntou, sua voz saindo rouca. Por que você faria isso? Porque viu que você é capaz de fazer com recursos limitados. Rafael respondeu simplesmente. E quero ver o que você poderia fazer com recursos adequados. Ele deu um passo mais perto. E porque, se formos honestos, há algo acontecendo aqui entre nós. Algo que vai além de negócios, além de caridade, além de qualquer outra coisa. E eu quero ver onde isso pode ir. O coração de Marina disparou. Ele estava certo. Havia algo acontecendo. Ela tinha sentido desde o momento em que ele a parou no baile. Mas tinha tentado ignorar porque parecia impossível, improável, bom demais para ser verdade. Mas estava ali, inegável, pulsando no ar entre eles. Eu sinto isso também, ela admitiu em um sussurro. Mas é assustador, tudo isso. Você, esta noite, tudo o que aconteceu, é rápido demais. É rápido, Rafael concordou. Mas às vezes, as melhores coisas acontecem rápido. Quando você sabe, você sabe. Ele estendeu a mão, tocando levemente o braço dela. Não estou pedindo compromissos agora. Não estou pedindo decisões. Só estou dizendo que quero continuar conhecendo você. Quero ver mais noites como essa. Quero estar lá quando você abrir seu ateliê. Quero fazer parte da sua história, se você deixar. Marina olhou para a mão dele em seu braço, depois para o rosto dele, para aqueles olhos castanhos que tinham se tornado tão familiares em tão pouco tempo, e tomou sua decisão. Eu quero isso também, ela disse, sua voz firme apesar do medo. Quero ver onde isso vai dar. O sorriso de Rafael foi o mais genuíno que ela tinha visto a noite toda. Ele puxou-a gentilmente para um abraço, e Marina se permitiu relaxar contra o peito dele, sentindo o batimento cardíaco firme e constante sob a camisa. Ali, no terraço daquele apartamento, com São Paulo brilhando abaixo deles, Marina sentiu algo que não sentia há anos: segurança, esperança. A possibilidade de que talvez, apenas talvez, as coisas pudessem realmente mudar para melhor. Eles ficaram assim por vários minutos, abraçados no terraço, o mundo se movendo abaixo deles, enquanto eles permaneciam suspensos naquele momento. Marina podia ouvir o coração de Rafael batendo contra seu ouvido, constante e reconfortante. Sentiu os braços dele ao redor dela, firmes, mas gentis, como se ela fosse algo precioso que ele não queria soltar. Quando finalmente se separaram,
Rafael manteve as mãos nos ombros dela, olhando diretamente em seus olhos. Você está com frio? Ele perguntou, notando o leve arrepio que percorreu o corpo dela. Um pouco. Marina admitiu. Vem. Rafael a guiou de volta para dentro, fechando a porta de vidro atrás deles. A temperatura dentro do apartamento era perfeitamente regulada, nem quente, nem fria demais. Ele foi até um armário próximo e pegou uma manta macia, jogando sobre os ombros de Marina. Melhor? Melhor. Ela sorriu, puxando a manta ao redor do corpo. Rafael olhou para o relógio na parede e franziu levemente a testa. Já passa da meia-noite. Eu deveria te levar para casa. Você deve estar exausta. Marina deveria estar. Deveria estar caindo de cansaço depois de tudo que tinha acontecido. Depois da montanha-russa emocional que foi aquela noite. Mas, estranhamente, ela se sentia mais desperta do que nunca. Como se tivesse acordado de um sono longo e finalmente pudesse ver com claridade. Ainda não, ela pediu. Só mais um pouco. Rafael sorriu e gesticulou para o sofá grande e confortável que dominava a sala de estar. Então senta. Vou fazer um chá, ou café se preferir. Chá está bom. Marina se acomodou no sofá, afundando nos almofadões macios. De onde estava sentada, ainda podia ver a vista da cidade através do vidro, mas agora estava aquecida e confortável. Rafael desapareceu na cozinha e Marina ouviu os sons dele mexendo em armários, enchendo uma chaleira, preparando as xícaras. Havia algo profundamente íntimo naqueles sons domésticos, naquela rotina simples que contrastava completamente com o luxo do apartamento. Ela aproveitou o momento sozinha para realmente olhar ao redor. O apartamento era claramente caro, mas não era ostensivo. Não havia obras de arte caríssimas nas paredes, não havia decoração exagerada. Era elegante na simplicidade. Havia algumas fotos em uma estante. Rafael mais jovem, com pessoas que Marina assumiu serem seus pais, outra dele com um grupo de amigos, outra em algum evento corporativo. Havia livros, muitos deles, não apenas para decoração, mas claramente lidos, com marcadores saindo de alguns. Havia um laptop fechado sobre a mesa de jantar, alguns papéis espalhados, sinais de que aquele era um espaço realmente vivido, não apenas exibido. Rafael voltou alguns minutos depois com 2 canecas fumegantes. Entregou uma para Marina e se sentou ao lado dela no sofá, não muito perto para ser invasivo, mas perto o suficiente para que seus joelhos quase se tocassem. Camomila com mel. Ele explicou. Nada sofisticado, mas funciona. Marina tomou um gole, sentindo o líquido quente descer pela garganta, aquecendo-a por dentro. Era perfeito, exatamente o que ela precisava. Rafael, ela começou, olhando para a caneca entre suas mãos. Hoje foi a noite mais estranha da minha vida. Começou horrível e agora... Ela ergueu os olhos para ele. Agora estou aqui e não consigo acreditar que tudo isso aconteceu em poucas horas. Eu sei, Rafael concordou. Também não consigo. Quando acordei hoje de manhã, não imaginava que conheceria alguém como você, que teria uma noite como essa. E agora? Marina perguntou, sua voz pequena. O que acontece agora? Amanhã você acorda e percebe que isso foi, não sei, impulso. Momento. E eu volto para minha vida normal e a gente nunca mais se vê? Rafael colocou sua própria caneca na mesa de centro e se virou completamente para ela. Marina, olha para mim. Ele esperou até que ela o fizesse. Eu não faço as coisas por impulso. Não em negócios, não na vida. Quando eu te parei naquele baile, não foi por impulso. Foi porque vi algo real, algo que valia a pena proteger. Quando te convidei para jantar, não foi por impulso. Foi porque quis passar mais tempo com você. E quando te trouxe aqui, não foi por impulso. Foi porque não queria que a noite acabasse ainda. Ele pegou a mão livre dela, entrelaçando os dedos. E quando eu te disse que quero continuar isso, que quero fazer parte da sua vida, não foi impulso. Foi a coisa mais certa que senti em muito tempo. Marina sentiu lágrimas começarem a se formar mais uma vez.
Quantas vezes ela tinha chorado naquela noite, mas essas eram diferentes. Eram lágrimas de alívio, de felicidade, de algo que ela nem conseguia nomear completamente. Eu tenho medo, ela confessou. Medo de que isso seja bom demais para ser verdade. Medo de acordar e descobrir que foi tudo um sonho. Medo de que você perceba que eu não sou, que eu não pertenço ao seu mundo. Você não pertence ao meu mundo, Rafael disse. E Marina sentiu seu coração afundar por um segundo antes dele continuar. Você pertence ao seu próprio mundo. E eu quero fazer parte dele, se você deixar. Não quero que você se transforme em algo que não é para se encaixar na minha vida. Quero conhecer você, a Marina real, com suas madrugadas costurando, com seu apartamento pequeno no Bom Retiro, com seus sonhos de ter um ateliê. Essa é a pessoa que me interessou. Essa é a pessoa que quero conhecer melhor. Marina não conseguiu segurar mais. Colocou a caneca na mesa e se jogou nos braços dele, enterrando o rosto em seu pescoço, deixando as lágrimas finalmente caírem livremente. Rafael a segurou com firmeza, uma mão acariciando seus cabelos, murmurando palavras suaves que ela não conseguia distinguir, mas que a acalmavam mesmo assim. Desculpa, ela disse depois de alguns minutos, se afastando levemente e limpando o rosto com as mãos. Eu devo estar parecendo uma louca, chorando pela 10ª vez hoje. Você passou por muito hoje. Rafael disse gentilmente, usando o polegar para limpar uma lágrima que ela tinha perdido. É permitido chorar. Marina riu molhado, um som que era meio riso, meio soluço. Eu não costumo ser assim. Não costumo ser essa pessoa emotiva e dramática. Você não está sendo dramática, está sendo humana, Rafael corrigiu. E eu gosto disso. Gosto que você não esconde o que sente. Marina respirou fundo, tentando se recompor. Ela olhou para Rafael, realmente olhou, vendo além da aparência, além do terno caro e do apartamento luxuoso. Viu o homem que tinha vindo da periferia de Guarulhos, que tinha sido humilhado por investidores arrogantes, que tinha construído tudo do zero. Viu alguém que entendia porque tinha vivido. E viu algo mais. Viu alguém que olhava para ela como se ela importasse, como se ela fosse vista. Eu quero tentar, ela disse finalmente, sua voz firme, apesar das lágrimas recentes. Quero ver onde isso pode ir, mas preciso ser honesta com você. Minha vida não é fácil, não é glamourosa. Trabalho muito, ganho pouco e às vezes mal tenho tempo para respirar. Não posso frequentar eventos toda semana. Não posso usar roupa diferente a cada vez. Não posso... Marina, Rafael a interrompeu suavemente. Eu não estou te pedindo para ser alguém que você não é. Estou te pedindo para ser exatamente quem você é. E se isso significa que nossos encontros serão você chegando cansada depois de um dia de trabalho, comendo pizza congelada enquanto assistimos alguma coisa na Netflix... Isso está mais do que bom para mim. Ele sorriu. Na verdade, soa perfeito. Marina sentiu algo se soltar dentro dela. Uma tensão que ela nem sabia que estava carregando. A pressão de ter que ser algo mais, algo diferente, algo melhor. Rafael não estava pedindo isso. Estava pedindo apenas ela mesma. Ok, ela disse. E pela primeira vez em toda a noite, sua voz estava completamente estável. Então vamos fazer isso. Vamos ver onde isso vai dar. Rafael sorriu, aquele sorriso que transformava todo o rosto dele e puxou-a para outro abraço. Mas dessa vez, quando se separaram, ele não se afastou completamente. Suas mãos foram para o rosto dela, dedos gentis contra suas bochechas, e ele olhou nos olhos dela com uma pergunta silenciosa. Marina acenou levemente, e Rafael fechou a distância entre eles, pressionando seus lábios contra os dela em um beijo que começou suave, mas gradualmente se aprofundou. Não foi o tipo de beijo apaixonado e urgente dos filmes. Foi algo mais. Foi reconhecimento. Foi promessa. Foi o início de algo que ambos sabiam que poderia mudar tudo. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sorrindo. Eu deveria realmente te levar para casa agora, Rafael disse, embora parecesse não querer fazer isso.
antes que seja tarde demais para ser considerado apropriado. Provavelmente, Marina concordou. Mas obrigada. Por hoje, por tudo. Não precisa agradecer. Rafael se levantou, estendendo a mão para ajudá-la. Eu que deveria agradecer. Por você ter ficado. Por você ter me dado uma chance. Eles desceram juntos no elevador espelhado. Dessa vez, Marina não evitando seu próprio reflexo. Ela viu uma mulher de vestido preto, cabelos um pouco bagunçados, maquiagem borrada, olhos levemente inchados de tanto chorar. Mas também viu algo mais. Viu força, viu coragem, viu alguém que tinha enfrentado humilhação e escolhido não fugir. Viu a neta de uma costureira que tinha ensinado que você sempre podia ganhar a vida com habilidade e trabalho duro. E pela primeira vez em muito tempo, Marina gostou do que viu. O trajeto de volta para o Bom Retiro foi silencioso, mas confortável. Rafael dirigia com uma mão no volante, a outra entrelaçada com a de Marina. A cidade estava mais quieta agora, apenas alguns carros nas ruas, a maioria das pessoas já em casa. Quando pararam em frente ao prédio de Marina, um edifício antigo de 3 andares que já tinha visto dias melhores, Rafael desligou o motor e se virou para ela. "Posso te ver amanhã?" ele perguntou. "Ou é cedo demais?" Marina sorriu. "Amanhã eu tenho 3 encomendas para entregar", ela disse. "Mas à noite estou livre." "Então à noite", Rafael confirmou. "Te busco às 7? "Às 7, Marina concordou. Ela abriu a porta do carro, mas antes de sair, se virou e beijou Rafael mais uma vez. Rápido, mas doce. "Boa noite, Rafael Almeida." "Boa noite, Marina Silva." Marina saiu do carro e subiu os degraus até a porta do prédio. Quando olhou para trás, Rafael ainda estava ali, esperando para ter certeza de que ela entraria em segurança. Ela acenou e ele acenou de volta antes de finalmente ligar o carro novamente. Dentro do apartamento pequeno, Marina finalmente tirou os sapatos, soltou o cabelo e foi até o espelho do banheiro. Olhou para seu reflexo por um longo momento. O vestido que tinha causado tanta polêmica ainda estava impecável, cada costura ainda no lugar. Ela passou os dedos pelo tecido, lembrando-se das 3 semanas que levou para fazer, das madrugadas escolhendo cada detalhe. Aquelas mulheres no baile tinham chamado de impróprio, de barato, de inadequado. Mas Rafael tinha chamado de honesto, e ele tinha razão. Era honesto, era real, era ela. Marina tirou o vestido com cuidado, pendurando-o no armário. Não ia guardá-lo no fundo, escondido como algo vergonhoso. Ia deixá-lo na frente, onde pudesse vê-lo todo dia. Um lembrete de que ela tinha sobrevivido aquela noite. Mais do que sobrevivido. Tinha encontrado algo que não esperava. Tinha encontrado alguém que havia de verdade. Ela se deitou na cama, seu corpo finalmente registrando o cansaço do dia. Mas sua mente estava alerta, repassando cada momento. A humilhação no baile, a voz de Rafael dizendo "anda comigo", o jantar no restaurante de Giuseppe, a vista do terraço, o beijo, a promessa de amanhã. Seu telefone vibrou na mesa de cabeceira, uma mensagem de um número desconhecido. "Cheguei em casa. Obrigado pela melhor noite que tive em muito tempo. Durma bem, Marina. Até amanhã, Rafael." Marina sorriu, digitando uma resposta. "Obrigada a você. Por tudo. Até amanhã." Ela colocou o telefone de lado e fechou os olhos. Lá fora, São Paulo continuava viva. Milhões de pessoas vivendo suas vidas, cada uma com suas próprias lutas, suas próprias histórias. E Marina, a costureira do Bom Retiro que tinha ido a um baile e encontrado muito mais do que esperava, finalmente dormiu com um sorriso no rosto, porque pela primeira vez em muito tempo ela não estava apenas sobrevivendo, estava vivendo. E o amanhã, com todas as suas possibilidades, não parecia mais assustador, parecia promissor.